Naquele tempo, muitos vão abandonar a sua fé, vão trair uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, há de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muita gente. E por se multiplicar a apostasia, o amor de muitos esfriará. Mas quem permanecer firme até o fim será salvo. E essas boas novas do reino serão no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A paz para todos os irmãos, e as bênçãos do Eterno estejam todos nós nesta tarde. Pedimos ao Criador a sua proteção, as suas bênçãos, as suas benevolências, que Ele use misericórdia para conosco e tenha misericórdia de nós. Já estamos reunidos para celebrarmos ao seu imaculado nome. Nesta tarde queremos anunciar aos irmãos a palavra do nosso Criador, tal como ela está escrita em sua palavra, que está escrita na Bíblia. Hoje falaremos aos amados irmãos, dando cuidado ao estudo anterior, sobre o nosso quinto princípio, ou quinto passo para alcançarmos a salvação ou a vida eterna. Nós vivemos dias tremendos, dias ruins, dias maus, dia de conturbação religiosa, civil, social, política. O mundo vive numa verdadeira pandemia, seja na saúde, seja na política, seja na sociedade, seja na religião. Nós temos uma pandemia maior em todas elas, que é o pecado, e que na verdade temos uma vacina, mas as pessoas não estão correndo para essa vacina, que é o sangue purificador do Mashiach, vertido madeira em nosso lugar. Mas nessa tarde quero convidar os amados irmãos e amigos para juntos nos voltarmos para a palavra, para daí podermos entender algo a respeito do que é necessário fazer para alcançarmos a vida eterna. Já falamos de alguns outros princípios e hoje estamos no caso aqui no quinto princípio, o quinto passo para alcançarmos a nossa salvação. Não? Então eu quero ler com os amados irmãos nesta tarde Mateus, que é Matitial, capítulo 24, versículo 10 ao 13. Diz o seguinte: Matitial, que é conhecido na Bíblia como Mateus, no capítulo 24, versículo 10 ao 13. Naquele tempo muitos vão abandonar a sua fé e vão trair uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão muita gente. E por se multiplicar a apostasia, o amor de muitos esfriará. Mas quem permanecer firme até o fim será salvo. Aqui temos uma promessa de salvação. O Criador dos céus e da terra, o nosso Yahweh, Todo-Poderoso, o Altíssimo dos Exércitos, Ele tem dado às suas criaturas uma promessa de salvação pela fé no nome de Yahshua HaMashiach. Mas Ele está falando para nós aqui, diante dos outros estudos que já tivemos, aqui chegamos ao ponto de que precisa que haja em nós perseverança. Aquele que perseverar até o fim. Sabemos que dias amargos virão. Hoje o mundo está sobre a ação de um vírus que abala o mundo, tem matado milhares e milhares de pessoas, tem levado pessoas a serem vítimas deste monstro invisível que destrói vidas. E tudo isso está vindo como um juízo do Eterno sobre as vidas de pessoas de um mundo e a nação pecadora. O mundo não se volta para o Eterno, o povo não busca a solução no Pai Celestial, não busca a saída que o Eterno nos concede, que é buscar a sua presença, pois aquele que nele crê verdadeiramente estará seguro. Porém, aquele que não crê estará vulnerável aos ataques do inimigo, seja em qualquer lado que for. O inimigo tem várias setas inflamadas para destruir vidas. E este vírus que está assolando o mundo, ele realmente é uma seta inflamada do maligno, mas tudo isso como juízo do Eterno. Ele vem com determinação do Eterno, como mensageiro do Eterno, para uma nação que deu as costas para o Criador. Mas dentro deste povo, dessa nação pecadora, perversa e ímpia que vivemos hoje,
Existe um povo que clama pelo nome do Eterno ainda. E esse povo, se eles perseverarem até o fim, esse povo que honra o seu imaculado nome, que guarda os seus mandamentos, que vive a sua palavra, que teme o seu imaculado nome, que honra e invoca o seu nome verdadeiramente, separa-se do mal, do pecado, que deixa a sua vista transformada pelo poder do Criador, suas mentes renovadas pela palavra do nosso Pai Celestial. Então, essas pessoas, se eles perseverarem até o fim, essas pessoas, se elas perseverarem até o fim, elas serão salvas. É a promessa. Porque dias amargos virão. E estão chegando. Sabemos que nós estamos diante de um monstro que está destruindo vidas em todo o mundo. Mas essa vida destruída fisicamente, a vida física, porém o povo não se atém que há um vírus maior, destruído, além de destruir a carne, destruir o espírito, a alma, que é justamente o pecado. O pecado se alastrou em todo mundo, o vírus pecaminoso do mal, implantado no mundo por Satã, que é Satanás. Ele está levando e vai levar milhares muita gente, de pessoas à destruição, ou seja, toda a nação. Todos os povos da terra serão destruídos por esse vírus terrível, pecaminoso, infernal, destrutivo do inimigo, que é o pecado. Porém, aquele que aceita a verdade do Criador, que invoca o seu verdadeiro nome, guarda seus mandamentos e confia unicamente nele, no Eterno, esse estará seguro. E se eles perseverarem nessa segurança, na promessa do Pai Celestial, eles estarão com a sua vida garantida. Porque o Mashiach diz para nós o seguinte: não temais os que matam o corpo e nada mais pode fazer com a alma. Temeis ante aquele que mata o corpo e lançar a vossa alma no inferno, que é o Eterno. O Eterno vai fazer isso. Então temos que temer ao Eterno. É tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Está aí como base a falta de temor ao Eterno, a falta de busca. Os homens, as pessoas, as nações deram as costas para o Criador. E cada um estão buscando para si os seus próprios meios de livramento, de salvamento, de cura e de libertação. Porém, não vão encontrar. Porque, como diz o texto que eu li anteriormente, um texto anterior aqui, diz que isso é o princípio das dores. Ou seja, isso que nós estamos vivendo ainda não é o princípio das dores, mas é um prefácio para o princípio das dores. Agora imagine quando as dores chegar. Quando as dores de parto começar realmente as contrações aumentarem. Como é que vai ficar essa nossa nação, esse nosso povo? Provavelmente aqueles que dizem ter fé, como é que vão ficar? Porque diz que confiam no Eterno, mas não buscam nele o livramento, por não buscar a ele obedecer. Então aqui em Mateus, material 24, 10 a 13, nós temos essa lição do próprio Salvador, do próprio Mashiach, Yahushua Mashiach, falando para nós. No versículo 10 ele diz que naquele tempo, quando as coisas apertarem mais, hoje já estamos vivendo a iminência desses dias, porém vai apertar mais. O verso 10 diz: naqueles tempos muitos vão abandonar a sua fé e vão trair uns aos outros e mutuamente se odiarão. Isso já é vivido hoje, amados. Nós já estamos vivendo essa situação. Os homens já abandonaram a sua fé. As igrejas abandonaram a sua fé. Porque quando a palavra fala fé, ela fala de fé verdadeira. Fé que tem fruto, fé que obedeça, fé que transforme, fé que regenera, fé que leva você a nascer de novo, que transforma você de uma velha criatura em uma nova criatura, pelo novo nascimento, pela fé no nome do Mashiach e por aquele sua palavra e seus mandamentos. E hoje vivemos um tempo de fé volátil, fé partidárias, religiosamente falando, fé religiosa, fé morta, fé que as pessoas não levam as pessoas a guardar os mandamentos, nem invocar o verdadeiro nome do Pai Celestial. Fé que não transforma vidas, fé que não resgata o homem do pecado para a justiça do Criador. Não, então essa fé não é essa fé que está falando, que se dizer, porque então essa fé já foi embora há muito tempo. Essa fé estava na igreja primitiva, essa fé teve dos primórdios servos do Criador, o discípulo do Pai Celestial, do Mashiach, no seu início de trajetória na terra, tinha essa fé. Fé que levava ele às fogueiras,
fé que levava eles às masmorras, à tortura, fé que levava eles a abandonar tudo pelo amor ao Mashiach. Essa fé não existe mais hoje. Fé que levava você a abandonar, até se possível, pai e mãe, a família, mas que não colocava essas coisas do mundo em primeiro lugar. Fé que está concentrada no que está em 1 Yohana, capítulo 2, versículo 15 a 17. A fé que nos leva a não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo existem. Sabendo que o amor do Pai não está no mundo, e sabendo que aqueles que estão no mundo vão perecer, vão passar junto com as iniquidades do mundo e o mundo dos seus pecados. Porém, só os que faltarem do Pai Celestial, esses permanecerá para sempre. Então, quando nós falamos aqui, que o Mashiach está falando que eles vão abandonar a fé, essa fé já foi abandonada. Igualmente, onde surgiram muitos falsos profetas. No abandono dessa fé, Deus com o surgimento de falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores pregando mentira, enganando as pessoas, prometendo o céu que não existe, prometendo a esperança que não existe, anulando a obra redentora do Mashiach. Com a fé, pastores que pregam que não é mais necessário guardar os mandamentos para ser salvo, por sermos salvos. Não precisa mais abandonar o mundo para sermos salvos, servos do Criador. Fé que nos leve, eles ensinam fé que não nos leve à transformação de vida. Fé pregada hoje é tão somente para adquirir prosperidade literal, econômica, bens materiais. Então, os pregadores atuais, os falsos profetas estão pregando uma mensagem falsificada, mostrando ao povo uma fé que simplesmente abençoa a vida física e secular. É a casa, é o carro, é o emprego, é a família, é o dinheiro, é o bem-estar de vida. A mensagem que não ensina renunciar ao mal pela fé no verdadeiro Criador. Então essa fé que é a fé atuante nos nossos dias. Porém, o Mashiach disse que nos dias finais isso caracterizaria abandono da verdadeira fé. E igualmente os homens vão se trair, mutuamente vão se trair, com o surgimento de falsos profetas, pregando cada qual, puxando, como diz a história, cada qual a brasa para a sua própria sardinha. Então, cada qual levando o crente para a sua igreja para aumentar a sua renda per capita de dinheiro, de dízimos, de oferta, de enganações. Então, ele diz que nesse tempo os homens vão se odiar. Hoje as igrejas não se amam, os crentes não se amam. Hoje os crentes são crentes pelas suas facções religiosas, pelo seu título religioso. Então, isso não é perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim nessa posição estará condenado. Que a perseverança aqui é na fé verdadeira. Aqueles que creem, aqueles que confessam, aqueles que são imergidos em nome de Alcha, aqueles que obedecem a palavra do Criador dos mandamentos, e aqueles que perseveram até o fim na palavra e serão salvos. Porém, os que perseveraram fazendo até o fim, fazendo algo como estão sendo feito hoje, não tem promessa de vida eterna. Essas pessoas estão levando as pessoas, pastores, chamados de falsos profetas, e o trabalho deles é enganar. Eles fazem um trabalho do inimigo, que visa somente roubar, matar e destruir. Ele faz através do engano. Então diz que nesse tempo, quando estiver acontecendo isso, vai se multiplicar a apostasia dos últimos dias. A chamada em outras versões de iniquidade vai se multiplicar. E quanto maior a população, maior o pecado, maior a apostasia, maior o pecado de iniquidade, maior o pecado, maior a condenação. Então o mundo está na mercê do juízo do eterno. Algo maior virão sobre esta terra. Quem estiver vivo vai ver, não muito longe de nós, pragas maiores, epidemias maiores, problemas maiores, situações mais difíceis virão sobre a face da terra como o juízo do eterno sobre a nação pecadora que não tem meu Criador. Então a mensagem hoje seria: volte para o Criador, ó nação ímpia, nação pecadora, nação sem pudor, nação sem moral. Voltem para o Criador, busque a sua face. Quem sabe que ele se compadecerá de vós e vos dará a solução dos vossos problemas, salvando-vos a alma, curando a vossa terra e tendo compaixão de vocês. Porém, essa mensagem não é dada hoje. A mensagem hoje é que alguém vai ser curado de uma doença, curado de outra, através da oração do pastor que não guarda o mandamento. A palavra diz que o pastor, para orar para alguém ser curado, orar alguém ser abençoado, ter a bênção do eterno, precisa que o tal homem guarde os mandamentos. Porque Malaquias capítulo 2 vai dizer para nós que aquele que não guarda os mandamentos
esta pessoa que não guarda mandamento, ele recebe do Eterno uma maldição. Aquele líder, aquele sacerdote, aquele governante religioso, aquele pastor que prega a palavra, mas que não guarda mandamento, quando ele ora por alguém pretendendo uma bênção, essa bênção é transformada em maldição pelo próprio Criador. E então nós encontramos em Giovanna capítulo 2, versículo 3, versículo 4, diz que quando a camarada diz que conhece o Eterno e guarda os mandamentos, esse cara é essa pessoa é mentirosa, esse pastor é mentiroso e nele não está a verdade. E vimos dentro da Escritura que nem o mentiroso está no reino dos céus. O mentiroso peca. E a palavra diz que o Eterno não ouve a pecador. Mas se o tal pecador teme ao Criador e faz sua vontade, a esse sim ele ouve. Então, diante de toda a situação, é preciso voltarmos para o Criador. E quando voltamos para Ele, na sua palavra permanecemos, perseveramos, cremos e obedecemos o que Ele manda. Então aí nós temos segurança. Praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, não vai chegar nenhum mal a nós seremos por Ele guardados. Se por acaso hoje alguém viesse preencher os quatro primeiros requisitos dados nesse estudo, que no caso são os primeiros, quero crer, mediante ouvir crer, confessar o nome do Criador, que está confessando o nome aqui estranho, que não é do Criador, como já falamos em mensagens anteriores, confessar o seu nome, ser emergido, batizado em nome de Yahshua HaMashiach para o perdão dos pecados, e guardar todos os seus mandamentos. Mas se essa pessoa, com todos esses princípios, requisitos, primórdios, principais, viverem sua vida, que aceitos e praticados, se ele não preencheu o quinto requisito de sua vida, que é a perseverança, mesmo assim ele será condenado. Porque a salvação para todo aquele que tem os seus primeiros 4 princípios básicos para a salvação e persevera até o fim no plano do Criador, na obediência à sua palavra. Então quer dizer, que se alguém conseguisse, se fosse conseguir o mérito, ou seja, a proeza de ter os 4 primeiros requisitos de sua vida e não perseverasse até o fim, essa pessoa, da sua fé para essa pessoa nada valeu. Não valeu o seu esforço de religioso, não valeu o seu esforço de ter fé, não valeu a sua caminhada de fé sem perseverança naquilo que é verdadeiro. Então sabemos que esse esforço de fé que a pessoa tem hoje, ele é válido sim, se ele tiver todos esses requisitos, se ele crê verdadeiramente em todo o coração, em toda a alma, em todo o entendimento, se ele confessar o verdadeiro nome ao Criador dos céus e da terra como seu Salvador, na pessoa do Mashiach, o enviado, o filho do Mashiach, filho do Altíssimo, que é o Mashiach, e se ele for batizado em seu magnífico nome, seu nome sagrado nome, se ele permanecer obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos e perseverar em toda obediência ao que o Eterno manda. Então essa pessoa, diz a palavra que ele estará salvo. Então, sem esses requisitos, a fé de cada um seria vã, não seria como é vã na vida de cada aquele que crê. Então, nós vemos aqui que crer verdadeiramente no nome de Yahshua é a base fundamental. Estudos passados mostramos que todo aquele que invocar o nome do Yahweh será salvo. Nós vimos que na Bíblia da Shá, no Novo Testamento, o próprio Shaul, que fala isso na carta de Romanos, que fala isso em Atos, que devemos confessar, crer, confessar o nome de Yahweh. Confessar, o segundo passo, confessar Yahshua, no caso, como Salvador. Terceiro passo, ser emergido, batizado no nome de Yahshua para perdão dos pecados. Não há salvação, não há perdão, não há salvação sem perdão e não há perdão em nenhum outro nome, a não ser o nome de Yahshua, o Mashiach, o Filho do Altíssimo. E obedecer aos mandamentos de Yahweh. Isto não para dar a vida eterna, mas porque somos salvos e para não perdermos a vida eterna. Então, quando ele diz, aqui no nosso quinto ponto, quinto passo, perseverar até o fim, aí nós perguntamos, o que isso significa? O que significa perseverar e perseverar em quê? E de que forma? Perseverar significa permanecer constantemente, nunca voltar atrás, nunca voltar de lado nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre olhar para o alto, para o alvo que é o Criador, para o alto,
para os céus, para cima, para frente, e crer que, na verdade, o Eterno é o nosso autor e consumador da nossa fé. E é Ele o nosso Salvador por meio de Yahshua HaMashiach. Então, perseverar agora de que forma? Da forma que você crê, da forma que o pastor ensinou, da forma que as religiões ensinam, na forma errônea da palavra, da forma contrária à palavra, né? Perseverar na palavra e de que forma? Perseverar na fé de que forma? Como diz as Escrituras. Porque está escrito, Mashiach diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como está escrito, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então precisamos perseverar no que é verdadeiro, no que é certo, no que é sagrado, e não no que é profano, no que é abominável, no que é mentira. Perseverar na fé, ou seja, na verdadeira emuná do Eterno, porque fé existe vários tipos de fé. Mas a emuná do Eterno é a verdadeira fé. Aquela fé que tenha fruto de obediência. Nessa fé temos que perseverar, temos que crer e permanecer nela. Pois sem a qual não pode haver salvação. Aqui em Britas, que é Hebreus capítulo 11, versículo 6, temos essa confirmação do próprio emissário Shaul. Quando diz, e sem fé é impossível agradar o Altíssimo. Pois quem deseja se aproximar do Altíssimo, é necessário que tenha confiança que Ele existe e para todos os que o buscam, Ele é a recompensa, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna. Então encontramos aqui que sem fé não podemos agradar, mas que tipo de fé na qual possamos agradar o Eterno? Qual tipo de fé? A fé que tem fruto de obediência. A fé que transforma. A verdadeira emuná no Eterno. Essa sim. A fé que muda a vida do ser. A fé que transforma o nosso interior. A fé que nós que cremos no Mashiach, somos circuncidados no coração por meio desta fé. Não mais aquela circuncisão do legalismo da Torá pregado pelos Yehudins. Não. Mas aquela circuncisão do coração que o próprio Mashiach efetua em nós. Quando nós nos convertemos, nos transformamos pela fé. Essa fé verdadeira, pela qual podemos ser salvos. Mediante a benevolência do Eterno, somos salvos mediante essa fé. Então, sem essa fé, não podemos agradar o Criador. Então, essa fé, ela nos dá aqui como esperança, como certeza, né? Confiança, melhor dizendo assim. Diz o texto aqui, que aquele que é necessário, aquele que se aproxima do Altíssimo, é necessário que tenha confiança, tenha fé, tenha certeza que Ele existe. Há hoje alguns crentes que não creem na existência do Eterno. Estão crendo aí, confessando religiosidade. Eles têm dúvida, muitos dos que são crentes hoje, têm fé do Deus que eles têm dúvida do Deus que eles adoram. Então isso não é fé. Então você vê que hoje crentes vão para as igrejas e pedem oração por fé no Deus que eles adoram. No dia seguinte corre para o médico para serem curados, porque a fé que eles têm não é capaz de fazer isso. Então hoje não temos mais milagres nas igrejas, milagres reais. Cegos que veem, aleijados que andam, coxos que andam, leprosos sendo limpos, pessoas sendo operadas por coração, problema de sistema nervoso, diabetes, o Covid. Tem aí pastores hoje mentirosos, falsos profetas pregando que cura do Covid através de feijão milagroso, de máscara milagrosa. É uma invencionice só. E outras coisas mais estão aí buscando para enganar as pessoas, tudo isso em troca de dinheiro, de ofertas, de donativos, querendo crescer o seu caixa bancário. Mas as almas estão aí perecendo sem fé, sem conhecimento, sendo enganadas. Então essa gente estão como os homens hereges da palavra, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então é isso que os falsos profetas se levantariam no último tempo de apostasia, como falou o Mashiach, e eu fazia na humanidade, enganar muita gente. E hoje tem muita gente enganada. Hoje tem muita gente aí pensando que vai para o céu,
quando não compraram nem o passaporte, ainda tem ainda. Então não faremos uma viagem longa dessa sem verdadeiro passaporte para a viagem. Então o passaporte aí é a fé verdadeira no nome de Yahshua HaMashiach. Quando nós cremos no seu nome e aceitamos o seu sacrifício do madeiro por nós, e agora o seu sangue vertido no madeiro, ele nos purifica de todo o pecado. Aí é a verdadeira vacina, verdadeiro antídoto, o verdadeiro remédio, a verdadeira saída para essa pandemia pecaminosa do vírus de Satanás que é o pecado. Então nós precisamos nos voltar para a terra e perseverarmos firme nele para sermos libertos, livres de todas as coisas más que o mundo hoje tem. Então sabemos que só o eterno, só o Criador, o Altíssimo, é a saída única para aquele que tem fé. Seria para o mundo, mas o mundo não tem fé. O mundo não crê. O mundo não conhece o Criador. Aí o mundo ímpio. Aí vem o mundo religioso que também hoje, levado pelos pastores, pelos falsos profetas, pelos pregadores mentirosos, também não são impedidos de conhecer o Criador. Então é necessário, o tempo é chegado, o tempo de restauração. Restaurar a fé das pessoas que dizem crer. Restaurar a sua comunhão com o Criador, dos céus e da terra, para que só Ele, e unicamente Ele, possa cuidar de nós. Fé precisa, então nós vemos aqui, fé ela tem que renovar. Tem que ter uma fé renovada, pois a fé que não renova a mentalidade, essa fé não é verdadeira. Então só podemos sermos transformados quando a nossa mente é renovada pela fé. Então nós vemos aqui que uma fé verdadeira, ela renova sua mentalidade, ela transforma a nossa vida, ela transforma o caráter da pessoa, ela transforma a conduta. E essa pessoa que foi transformada, ela não vive mais como vivem as pessoas do mundo. E vimos isso em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Eu quero ler o texto para os amados irmãos. Aconselho a vocês, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, purificado e agradável ao Eterno, que é o culto racional de vocês. E não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas transformem-se mediante renovação de suas mentes, para que vocês saibam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Os homens, as pessoas, as igrejas, os pastores, os líderes religiosos, hoje não estão preocupados em fazer isso, em levar as pessoas a uma pregação de uma fé verdadeira, uma fé que transforma a mentalidade das pessoas, que as pessoas tomar conhecimento da verdadeira vontade do Pai Celestial, as pessoas que libertam as pessoas da vida comum do mundo e aqueles que hoje creem e continuam vivendo a mesma vida que o mundo vive lá fora. Hoje aquela linha demarcatória que faz divisão entre o verdadeiro e o falso, entre o puro e o profano, essa linha já não existe, não é mais perceptível. Não se percebe mais a diferença entre o que serve e o que não serve. Isso quer dizer, em outras palavras, que ninguém está servindo ao Criador. Porque quando um homem pecador, uma pessoa, um homem, uma mulher pecadora, volta-se para o Criador e tem seus pecados perdoados, tem sua mente renovada, sua vida transformada, querendo ou não, ele faz a diferença. A luz não pode se anivelar às trevas. Quando éramos trevas, andávamos como filhos das trevas, porém como luz, filhos da luz, temos que andar como luz. Porque o Mashiach diz que nós somos chamados para este mundo para sermos luz, assim como ele é a luz do mundo. Porém, essa luz que não brilha, a luz que não ofusca ninguém dos seus pecados, essa luz que está de comum acordo com as trevas, isso não é luz. Por isso que a palavra diz, olha, tenha cuidado para que a luz que você há não seja trevas. Então tem muitas pessoas que estão lá hoje quando estão vivendo em trevas. Muitas pessoas dizem, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu sou filho de Deus. No entanto, quando olha para eles, se vê só trevas. Então a palavra diz que tem que cuidar para isso que não aconteça. Que quando isso acontece, essas trevas são trevas mais densas, são trevas mais fortes, são piores que aquele que não conhece a verdade. Então por isso que o homem que conhece a verdade e não pratica, ele é considerado iníquo na palavra. Esse homem é pior que aquele que nunca conheceu. Porque aquele que não conheceu vai se condenar aos seus pecados? Sim, vai. Porque ele pecou e todo pecado gera morte, só o pecado é a morte. Agora, aquele que só conhece a vontade do seu dono,
conhece a vontade da palavra do Criador e sua palavra, e não o pratica, diz que esse, na consumação, sofrerá ou receberá maior castigo, maiores açoites. Então, amados, é necessário que tenhamos compreensão do que a palavra diz a respeito da vida daquele que serve, da perseverança daquele que serve, perseverar em que e como perseverar. Porque, na verdade, nós somos ensinados pela palavra a não viver como vivem as pessoas deste mundo. Porém, a igreja hoje toda vive como vivem as pessoas do mundo. Mas o conselho da palavra é: transformem-se mediante a renovação da sua mente. Não pode haver transformação de vida, de caráter, de conduta, se não houver transformação da mente. Tudo está na mente. Se não houver uma transformação mental, uma renovação mental, renovada pela palavra viva, pela verdadeira fé, verdadeira emuná no eterno, jamais haverá transformação na vida de uma pessoa que não tem uma mente renovada. Então essa pessoa, ela não tem condições de fazer a diferença, porque ela continua sendo uma velha criatura. E para fazer uma diferença, conhecer a vontade do Criador a nosso respeito, precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Temos assim como uma fé que leva a sermos novas criaturas, ou seja, pessoas que estavam mortas espiritualmente por causa de seus pecados, agora pela fé nasce de novo, nasce da água do Espírito, como está em Alhana, capítulo 3, versículo 3 e 5. E Yahushua respondeu-lhe: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Eterno. Nicodimon, que chamam de Nicodemos, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Yahushua respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer da água e do Rua, que é o Espírito, não pode entrar no reino do Eterno. Não pode entrar no reino do Eterno. Aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino do Eterno, não pode ser salvo. Não pode entrar nos céus. Então, uma pessoa que não tem a vida transformada. Então, para sermos salvos, precisamos perseverar em quê? No quê e de que forma? Perseverarmos na palavra do nosso Criador, em obediência à sua palavra, crendo como está escrito. E aí nós seremos chamados de novas criaturas. Aí teremos o novo nascimento. Essa pessoa passa a tornar filho do Altíssimo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos ler o texto. Primeiro, como estava a nossa vida? Como era a nossa vida? A minha vida, a sua vida, quando antes encontrarmos com a verdade do Criador. Como estávamos nós? Tínhamos nós comunhão com o Pai Celestial? Éramos nós filhos do Altíssimo? Tínhamos nós direito de salvação? Vejamos na palavra o que diz o Shaul em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. E diz assim: e ele lhes deu vida, estando vocês mortos por causa de seus delitos e pecados, nos quais anteriormente vocês andaram, seguindo o mau caminho deste mundo, guiados pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que ainda atua entre os filhos da desobediência. Isto era o que éramos. Isto é o que éramos. Isto é o que o mundo é hoje. Isto é o que é todos aqueles, ou seja, o que são todos aqueles que voltam para o Eterno, mas não guardam a sua palavra, que não têm uma fé verdadeira. Isto acontece com aqueles que não perseveram, aqueles que creram, mas não creram como está escrito. Que eles confessaram, mas não confessaram o verdadeiro nome do Salvador e Criador. Confessaram o nome que não era o verdadeiro. Foram imergidos, sim, mas não naquele nome que perdoa o pecado, que é o nome de Yahushua. Aqueles que creem, segundo diz eles, mas não guardam os mandamentos, que diz que não precisam mais, ensinados por falsos profetas, chamados de pastores da atualidade. Outros, por causa da apostasia que se aumenta em seu meio, que hoje é pregado nas igrejas, se afastam para o mundo conviver a vida carnal do mundo, abandonando a sua fé, por fraca que ela seja. Então, vimos aí que
esses não perseveram. Então essas pessoas, seja eles de uma forma ou de outra, diz Shaul, que ele lhe deu vida. Quando ele ouve a palavra, quando ele crê na verdade, quando ele conhece o verdadeiro mandamento, ele conhece o verdadeiro Criador, o Salvador, conhece os mandamentos e os pratica. Quando ele renuncia o mundo, aderindo a sua vida aos princípios do Eterno, e segue os princípios básicos para alcançarmos a salvação de nossa alma. Então diz que agora o Mashiach, Yahweh por meio do Mashiach, que é Yahshua, lhe dá vida. Isso quando estavam eles mortos por causa dos seus delitos e pecados. Os homens estão mortos por causa de delitos e pecados. O mundo lá fora está morto por causa dos seus delitos e pecados. Uma geração pecadora que não atenta para o Criador dos céus e da terra. Mas cá no mundo religioso, o mesmo está acontecendo. Os homens estão mortos dos seus delitos e pecados. Porque pecado é violação da palavra do Criador. 1 Rana, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da Torá, é a violação da Torá. É a violação dos mandamentos da Torá. E hoje é pregado nas igrejas, nos púlpitos das grandes igrejas, os impérios religiosos, que hoje não precisa mais se guardar o sábado para obedecer a palavra do Pai Celestial. Que hoje não precisa mais deixar o mundo para ser salvo. Então é uma salvação que não existe. Não é uma pregação que salva, que traz salvação, mas que traz uma presunção. As pessoas entram no campo da presunção. Presumir que são salvos quando estão condenados dentro da própria igreja. Então, nós vimos aqui que a situação dessa gente está morta, é que eles estão mortos, porque o salário do pecado é a morte. Então, o apóstolo Shaul diz aqui, o emissário Shaul diz, que quando nós cremos, voltamos para ele crendo com a verdadeira fé, imunado no eterno, então ele nos dá o Mashiach, por meio do Mashiach, ele nos dá vida. Nós estávamos mortos de delitos e pecados, nos quais anteriormente vocês andaram. Todos nós que hoje somos servos do Eterno damos nos delitos e pecados. Nossa carne era por natureza morte. Éramos por natureza mortos e éramos por natureza filhos da ira, filhos da condenação. Porque lá nós seguíamos, como os demais estão seguindo, o mau caminho deste mundo. Os que estão no mundo já estão em seu caminho mau. Mas tem os evangélicos, tem os religiosos, tem os protestantes, tem aqueles que estão dizendo que vão para o céu, mas caminhando no caminho do mundo. O caminho mau que o mundo tem. E nesse caminho mau, eles são guiados pelo príncipe das potestades do ar, príncipe das trevas, que é Satã, ou Satanás. Esse espírito que ainda atua, opera, age entre os filhos da desobediência. Então aqui não está dizendo que ele está agindo no mundo, não. Ele está agindo entre os filhos da desobediência. Lá no mundo ele age, porque o mundo está em desobediência total ao Criador. Mas aqui, no âmbito religioso, quando diz no âmbito evangélico, daqueles que têm a Bíblia na mão, que vivem hoje com a fé que não é verdadeira, pervertendo o que a palavra ensina de verdade. Dessa geração também estão mortos esse povo. E Kefa, lá em Atos capítulo 2, ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Uma geração de ímpios e iníquos que pervertem, que violam a palavra do Criador, e diante de tudo isso, dizem ser salvos, dizem ser filhos do Altíssimo, dizem ser moradores que vão para os céus. Então ele traz o inimigo, o espírito do engano, o espírito da potestade do ar, o espírito do erro, ele opera entre os filhos da desobediência, em qualquer instância da vida, em qualquer meio, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer lugar que você esteja.
Isso aqui não está referindo-se a catolicismo, protestantismo e cristianismo, não. Está referindo em qualquer lugar que você esteja, que você é desobediente a quê? A palavra. Você não obedece a palavra da terra como ela é. Você é filho da desobediência. E essa operação de desobediência em você, ela é operada através do espírito do engano, o espírito da potestade do ar, o espírito de Satanás, que dirige as pessoas no caminho mau deste mundo. Então é preciso acordarmos para a realidade da palavra, porque a verdadeira emuná, a verdadeira fé, né? Verdadeira fé, leva a pessoa a conhecer e fazer a vontade de algo, vivendo em verdadeira obediência. Não se pode fazer nada do Pai Celestial vivendo em desobediência. Se você desobedece tem desobediência à sua vida, aos mandamentos, a fé que tu tens, desobedece vivendo como vive o mundo, comendo como come o mundo, andando, vestindo, falando, agindo como agem as pessoas deste mundo. Isso não é o testemunho da verdadeira fé do Criador. Então essa pessoa não vive em obediência. Mas a verdadeira fé, a emunar no eterno, leva as pessoas a conhecer e fazer a vontade do Pai Celestial, vivendo verdadeira obediência aos mandamentos do Altíssimo. Isso é provado em Apocalipse, que é a revelação, em Apocalipse capítulo 14 e versículo 12. Nesse momento é necessário a perseverança por parte dos eleitos, aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno e são fiéis a Yahushua. Falamos uma vez da perseverança. Falamos que a salvação está restrita aos que perseverarem até o fim na verdadeira fé. E aqui o texto diz que nesse momento é necessário a perseverança. Que se não houvesse a perseverança, não há salvação. Aquele que persevera, que permanece, que fica, que sustenta a sua fé até o fim, em obediência, não a negando por motivo algum, não a abandonando por motivo algum, ainda que role a sua cabeça, né, que seja preciso perder a sua vida, mas ele não nega a sua fé verdadeira no Criador, precisa de perseverança. Por parte dos eleitos, por parte dos que são salvos, do Pai dos Filhos do Altíssimo. E segundo o texto, quem são os eleitos? Aqueles que obedecem, ou em outras palavras, quem são os salvos? Quem são os filhos do Altíssimo, segundo o texto que estamos lendo aqui? Aqueles que obedecem a parte B do versículo 12, capítulo 14 de Revelação, que é Apocalipse. Aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno e são fiéis a Yahushua. Pode alguém dizer, eu sou fiel aos mandamentos. Pode até alguém dizer, eu guardo os 10 mandamentos. Eu não adoro outro Deus, não adoro mais cultura, não faço isso, não faço aquilo. Para sabe direitinho, não adultero, não mato, não minto, não engano, não cobiço. Pode você até dizer, eu guardo os 10 mandamentos. Se possível fosse uma pessoa, um pecador, guardar os mandamentos sem fé, se possível, porque isso não é possível, porque sem fé não podemos fazer do Pai. Mas ainda que isso fosse possível, se essa pessoa não fosse fiel a Yahushua, esta pessoa não seria salvo. Essa pessoa não seria o eleito. Essa pessoa seria condenada. Como entendermos? É obedecer aos mandamentos e ser fiel a Yahushua. Obedecer a Torá. Obedecer aos mandamentos do Eterno. Crer no Criador como Ele é. Isso é guardar, é crer, obedecer aos seus mandamentos. E fiel a Yahushua é fiel à sua palavra, à sua doutrina das boas novas de salvação. Ser fiel àquilo que o Yahushua Mashiach nos ensinou, com base na Torá. Aquilo que os emissários do Mashiach nos ensinaram, com base na Torá. Porque, com base na profecia. Porque todo ensinamento da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento,
ele tem que estar com base no Velho Testamento, que é a Tanar do Eterno, que é lá na Torá e nos profetas. Porque se não tiver base escriturística, essa doutrina não é verdadeira. Então vimos hoje pessoas pregando absurdos em nome da fé do Novo Testamento. Isso é terrível. Então essa pessoa prega isso porque ele não é eleito. Essa pessoa prega isso porque ele não perseverou na fé. E se ele disse eleito e salvo, então precisa que haja nele perseverança. Perseverar em quê? Na verdadeira fé. Na obediência. No caminho que o Eterno traçou para nós e não no caminho do mundo. O mundo tem muitos caminhos. Caminhos que diz a palavra, muitas vezes até parece direito. Mas são caminhos que nos conduzem para a morte, para a destruição. Porém, para a vida só há um caminho. Mashiach diz que ele é o caminho. E ao Yohana 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou, vem por quê? Porque ele não disse vai, disse vem. Porque o Pai estava nele. O Pai estava no Mashiach. E ninguém vinha ao Pai, que estava no Mashiach, se não fosse crendo no seu sacrifício no madeiro, em nosso lugar. Se não fosse, isto é, se não fosse pela fé verdadeira, no nome daquele que veio para nos salvar. Então precisamos desse conhecimento hoje, para não sermos levados por o caminho da desobediência, da apostasia, do engano dos homens que pervertem a verdade, que pervertem o que é direito, que pervertem o caminho da salvação. Então encontramos aqui que os eleitos, os quais precisam que neles haja perseverança, são aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno. E não é só os mandamentos em si. Como já falei, os mandamentos em si não salvam ninguém. Os mandamentos é a prática dos salvos, para os salvos. Os mandamentos são dados para que os salvos não se percam. Os salvos não venham se perder. Somos salvos pela fé no Mashiach. Sermos fiéis ao que o Mashiach ensinou-nos por fé. Então, quando nós temos uma fé verdadeira, na verdadeira no Mashiach, que obedecemos a Ele, sem fé aos seus ensinamentos, aí nós agora somos salvos pelo seu sacrifício, e aí temos a obrigação espiritual de obedecer seus mandamentos. Então, essa pessoa agora é um eleito. E essas pessoas, que haja neles a perseverança, para que não venha se condenar com o mundo. A verdadeira fé é aquela que transforma a pessoa que é velha criatura em nova criatura. Nós vimos aí Romanos, capítulo 1, verso 17, Shaul nos dá essa mensagem. Romanos 1, 17. Porque através das boas novas é necessário em fé e a justiça do Eterno, como está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. Veja bem, porque através das boas novas é revelada de fé em fé a justiça do Eterno, como está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. Somos justos? Sim, quando somos justificados pela fé no Mashiach. Então essa fé que justifica, ela é uma fé pregada nas boas novas. E as boas novas é revelada de fé em fé. Isso quer dizer que sem fé é impossível agradarmos ao Criador. Sem fé é impossível perseverarmos em obediência. Sem fé é impossível nos transformarmos em novas criaturas. Sem fé é impossível o novo nascimento, sem o qual não veremos o reino dos céus. Sem o qual não seremos salvos. Sem o qual não seremos eleitos. E uma vez eleitos, sem a perseverança, não seremos salvos. Porque aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Diz Shaul, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Portanto, todos nós os justos que vivemos pela fé, daqueles que a nós é a justiça do Eterno de fé em fé. A justiça do Eterno é o próprio Mashiach,
que revelou-se para nos justificar por meio da fé de todos os nossos pecados e garantir a certeza de vida eterna. Agora aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Shaul está dando a mensagem seguinte: portanto, todos nós, que hoje somos chamados de eleitos, temos a esperança da salvação se perseverarmos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho o resplendor que vem do nosso Criador. E estamos sendo transformados à imagem dele, sempre mais resplandecente, pela ação do Espírito Eterno. Veja aqui o agir do Espírito Eterno na vida daquele que crê. Agora nós, com o rosto descoberto, quer dizer, com a cara descoberta, não mais nada encoberto agora, refletimos como um espelho. Refletir o trabalho do espelho é refletir a luz que está nele, que está brilhando nele. Então o Mashiach é a nossa luz, o Yahweh é a nossa luz. E ele agora brilha em nós. Nós justificados pela fé no Mashiach, transformados pela sua palavra, crendo no seu nome, confessando o seu nome, emergidos em seu nome, obedecendo a sua palavra em seu nome e perseverando em seu nome. Agora, a luz dos céus, que é o Yahshua Mashiach, ele vai brilhar em nós. E nós agora vamos com o rosto descoberto, sem, como quer dizer assim, sem pecados, sem mancha, sem ruga, sem coisa que nos envergonhe, coisa alguma que nos separe do Criador, mas com a vida planificada, com a vida transformada, uma mente renovada, uma vida transformada pelo poder do Eterno. Agora, nós estamos refletindo como um espelho o resplendor ou a luz que vem do nosso Criador. E essa luz é a sua palavra, é a sua planificação, é o agir do Eterno em nós, é o agir do Espírito Imaculado do Eterno, que estamos sendo, ainda não somos, mas estamos sendo, dia após dia, momento a momento, de fé em fé, né, transformados à imagem dele, a imagem do Mashiach, a imagem do Filho do Altíssimo, e aí nós nos tornamos Filho do Altíssimo. Por isso que lá em Yohanan capítulo 1 diz que os filhos do Altíssimo são aqueles que confessam o nome de Yahshua como seu Salvador. É todo aquele que confessa o nome de Yahshua, esse é o Filho do Altíssimo. Ele nos fez Filho do Altíssimo por crermos no nome do Filho do Altíssimo, que é Yahshua Mashiach. Então agora estamos sendo transformados à imagem dele, sempre mais resplandecente. Não existe limite para sermos planificados, não existe limite para sermos puros, não há limite para a obediência ao mandamento, não há limite para obedecermos ao Criador, não há limite para sermos nossa criatura, não há limite para sermos puros, para sermos planificados, não há limite. Estamos resplandecendo sempre de mais a mais, pela ação do Espírito Eterno, o Espírito Eterno agindo em nós. Ele vai agindo em nós até a vez nos aperfeiçoando, nos transformando, até que sejamos perfeitos. Então, quando ele voltar, aquele que é perfeito, então aqueles que estão aperfeiçoados, transformados pelo poder do Espírito Eterno, mediante a fé no nosso Salvador Yahshua, esses serão aperfeiçoados, serão perfeitos. Porque disse o Shaul que assim como ele é, nós veremos. Ele é perfeito, nós seremos perfeitos igual a ele. Aquele que é perfeito se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, como ele é, nós o veremos. Então aí, tudo isto é o agir do Espírito Eterno em nós. Havemos isso fruto da verdadeira fé, da fé que devemos perseverarmos nela, nós que somos eleitos. Aquele que tem desejo dos céus, aquele que quer ter vida eterna. A verdadeira fé nos leva a crer como diz a Escritura, não como diz os homens, né? Não como diz as religiões, não como diz o meu, o seu, o nosso pastor. Não como diz o livro de A ou de B. Não como diz o rabino, o pastor, o pai de santo, o erudito, aquele que é pensador, sei lá, qualquer um sábio da história. Não como diz eles, mas como diz as Escrituras. Então,
Então vemos isso em Johanna, capítulo 7, versículo 38, que é João, capítulo 7, versículo 38 do livro de Johanna. Vamos ler o texto. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Como é que devemos crer? Como é que devemos permanecer, crer para permanecermos até o fim? Crer o eterno, por meio de Yahshua HaMashiach, mediante a fé que nos é concedido, de fé em fé vamos sendo transformados, de fé em fé o Espírito vai nos transformando, vai resplandecendo em nós, a justiça que vem do eterno, a luz dele vai brilhando em nós, vamos sendo planificados, justificados, tornando-nos purificados pelo poder do eterno. Então aí, isso acontece devido àqueles que creem como está escrito, não como diz as religiões. A palavra diz que nós temos que guardar os 10 mandamentos, não para sermos salvos, mas porque somos salvos para não sermos condenados. Aí a religião diz, algumas religiões dizem que não precisa guardar o sábado, outros dizem que guarda o sábado para ser salvo, quem não guarda o sábado está condenado. Está condenado se não por não guardar o sábado, mas por ter quebrado o mandamento, porque aquele mandamento é pecado, e o pecado leva o homem à morte. O que crer, aqui no caso é o mesmo que dizer, tenho fé. A fé, o que capacita a pessoa a ser fiel ao eterno, é a fé. Você vê que os Yaldins tiveram experiência pessoal com o eterno, mas a eles não foi dada a fé. E eles foram fiéis ao eterno em toda a sua trajetória, toda a sua caminhada. Eles foram levados até o Egito por causa da sua desobediência. Passaram 430 anos no Egito, sendo escravos, trabalhando por serviço pesado no Egito, gerações vieram, gerações foram, porque eles tinham pecado contra o Eterno e eram fiéis. E era o povo que o Eterno estava separando para si. Esse povo foi tirado de lá para uma terra prometida, que na terra física, aqui tem uma terra prometida aqui na terra, mas que chamavam-se Nova Terra, a terra de Canaã, ia ser da lei da promessa feita aos pais, a Abraão e aos pais. Mas eles também continuaram infiéis. Foram tão infiéis que o Eterno visitou-os com a sua salvação para resgatá-los, livrá-los de todos os seus inimigos. Eles pegaram o Salvador deles e levaram-os ao madeiro e o mataram. Foram infiéis até o fim. E ainda hoje, a nação de Yaldins continua sendo infiéis ao Criador, não aceitando aquele que ele enviou para a redenção dos nossos pecados, fazendo acepção de pessoas, fazendo divisão entre Yaldins e Goíns. Então vemos que os Goíns e Yaldins hoje para o Eterno não tem mais diferença, porque o Eterno faz acepção de pessoas. Ele disse que se fizermos acepção de pessoas, cometemos pecado. Israel continua cometendo esse pecado, faz acepção de pessoas. O Eterno de Israel é um, segundo eles, e o Eterno dos Goíns é outro. Porém a palavra diz que o Shaul diz, lá em Romanos capítulo 3, que o Eterno é o mesmo, tanto dos Goíns como dos Yaldins. Pois pela fé, ele tanto salva um, como salva outro, tanto justifica um, como justifica o outro. Então, aqui vemos que o crer, que é o mesmo que ter fé, é o que capacita a pessoa a ser fiel ao Eterno e ao, em tudo, na esperança de alcançar a vida eterna. Isso está revelado em Apocalipse, que é a revelação de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer em breve. Preste atenção. Satã colocará alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês passarão por essa experiência penosa durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio por terem vencido, eu lhes darei a vida eterna. Aqui é a consumação, é a conclusão de uma verdadeira fé, de uma esperança, de uma perseverança, de uma obediência. Aqui o povo de Israel naqueles dias, e Jerusalém, iam passar por uma perseguição tremenda.
estava profetizado. Isso vai acontecer nos dias futuros na congregação do Eterno no final dos tempos. Porém, ele está dizendo aqui, que no versículo 10, que não tenham medo do que vocês vão sofrer. Hoje o que nós vemos é crente cheio de medos. Aqueles que confessam o nome do Eterno cheios de medo. Medo e confiança no próprio olho, na própria carne, no seu próprio braço, na sua própria força, na própria sabedoria do homem, na própria ciência. E a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Temos que confiar em hora difícil como essa. Difícil a hora de vida, que é uma questão de vida ou morte. Passamos a confiar no homem, somos malditos. É hora de sermos bem-aventurados, benditos do Eterno, confiando unicamente no Eterno. Porque diz aqui que ele, aqui no versículo 10, ele diz o seguinte: não tenham medo do que vocês vão sofrer em breve. Estamos sofrendo? Estamos. Mas coisas piores virão em breve. E como ficará essa geração de crentes medrosos, que se acovarda diante de tudo e de todos, que diante de uma situação difícil, de um inimigo terrível, como é o que estamos enfrentando hoje, o Covid-19, corre buscando refúgio diante dos homens ímpios, diante dos homens que não temem o Eterno, fundamentados em suas ciências, seus conhecimentos físicos, teológicos, científicos, que não nos garantem nenhuma segurança. A segurança está em confiar no Eterno. Os que confiam no Eterno estarão seguros. E diz que o corpo dessa pessoa, ainda que morra, ele repousará com segurança. Porque ele não temeu aquele que mata a carne, mas temeu aquele que pode matar o corpo, a carne do homem, e lançar a sua alma no inferno. A esses os eleitos temeram. A esse o povo do Eterno temeram. É para esse povo que o Eterno está falando aqui através da Revelação, capítulo 2, versículo 10. Então ele diz aqui: prestem atenção. Satã colocará alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por essa experiência. O que Satanás quer fazer atualmente? Colocar todo mundo preso em suas próprias casas, suas próprias residências, suas próprias empresas, em seu próprio ciclo familiar. Ali era uma prisão, está falando na processo, está falando uma prisão de cadeias, de correntes, sim, de autoridades superiores, sim. Mas aqui nos dias que vivemos, a profecia fala, essa prisão que os homens, sem a experiência, a unção do Eterno, confiando seus próprios méritos, que colocaram a humanidade. E nessa humanidade, que está sendo levada a serem presos em seus próprios lares, sua própria situação, seu próprio ciclo de vida, de vivência familiar, está o povo que se diz povo do Eterno. Só que esse povo também estão sendo levados a ficar presos, a serem presos. E estão aceitando esta prisão porque estão com medo. Medo que em breve vai acontecer. Vão sofrer. Mas essa prisão não livrará a nenhum ser humano do que há de vir sobre a sua humanidade pecadora, desprovida do poder do Eterno, inimigos do Criador. Então diz aqui que essa situação ela durará por um pouco de tempo. Porquanto, aqui diz que vocês serão na prisão, sejam provados e vocês passarão por uma experiência penosa durante 10 dias. Quer dizer, isso aqui não é 10 dias fisicamente, literalmente contados. Contado física e literalmente. Não. Aqui não são dias físicos, dias literais. É um contagem de tempo curto espaço de tempo. Mas aí não importa o tempo, se poucos dias ou se muitos dias. A questão aqui é, sejam fiéis ao Eterno, fiéis, perseverantes na fidelidade ao Criador, mesmo que tenham que morrer. Mas
eu posso morrer, alguém vai matar, a pandemia vai me matar. Não tem problema morrer, amado. O problema da morte é você não estar preparado para ela. O problema da morte é você não estar em comunhão com o dono da vida. Quando você morre, ligado ao dono da vida, a tua morte é momentânea. O Eterno te ressuscitará para a vida eterna. Pensa nisso. Não devemos temer aqueles que matam, mas temer aquele que dá vida. Devemos temer aquele que nos dá vida e vida eterna. Que tenham de morrer. Não temam isso. Mesmo que vocês tenham que morrer, não devem temer. E como prêmio para aquele que vence, que tem êxito na sua fé verdadeira, como prêmio por terem vencido, eu lhes darei a vida eterna. É o que está dizendo o texto. Onde está a esperança dos crentes de vida eterna? Onde está a esperança dos crentes de serem salvos? Ora, se eu creio num Deus, num ser, num Salvador, como diz por aí fora, que não me pode livrar de uma pandemia, de um Covid, de um vírus, de uma doença, como é que esse Deus, esse Salvador, vai me salvar? Porque o maior milagre da história do homem consiste em dois princípios. O homem nascer de novo e, segundo, ter vida eterna. Ressuscitar para a vida eterna. Para sempre salvo. Para sermos salvos, se faz necessário perseverarmos nos ensinos das Escrituras, mediante a verdadeira fé, pela qual somos justificados. Para terminar nossa mensagem de hoje, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Lemos um texto anterior que dizia que o meu justo viverá pela sua fé. E nesse verso 38 de Hebreus capítulo 10, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E aquele que vive pela fé não tem medo. E aquele que recuar, aqueles que recuarem o quê? Da fé, da esperança, né? O meu ser não tem prazer neles. Fala o Eterno para nós. Verso 39. Nós, diz Shaul, referindo-se aos eleitos, aos filhos do Altíssimo, aqueles que são perseverantes na verdadeira fé para alcançar a salvação, a vida eterna. Vamos voltar um pouquinho ao 38. Mas o justo viverá pela fé. Tá como está lá em Romanos, o meu justo viverá da fé. E aqueles que recuarem da fé, recuarem da esperança e não perseverarem em obediência. Está dizendo isso aqui. O meu ser, fala o Eterno, ou seja, vamos dizer, o que está dizendo, eu não tenho prazer neles. O meu ser não tem prazer neles. Agora vem a fala de Shaul como homem do Eterno, do Altíssimo. Nós, porém, não somos daqueles que recuam e vão para a destruição, mas daqueles que são fiéis, aos quais preservam a vida, perseveram em preservação da vida. Que o Eterno nos abençoe, que possamos perseverar, sem recuar, porque se recuarmos, o Criador não tem prazer em nós, mas se perseverarmos, seremos salvos. Sim, até o fim seremos salvos. Ainda que venhamos ter que morrer, pela fé que temos, não tendo medo, não recuando, o Eterno dará como galardão a nós a vida eterna. Para isso nós cremos e aqui estamos em nome de Yahshua. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yahshua, nosso Salvador.